Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu quero falar aí sobre por quê, né? Por que os RPGs agora, o pessoal fala aí, tá tudo ficando muito fácil e tão mudando as regras pra que ninguém morra nos RPGs. Isso difere, né, do RPG Old School, o RPG mais antigo e jogos mais antigos também, em que você morria muito mais e no jogo Old School ali, tipo um D&D, Cyclopedia, você podia ter um mago com um monte de vida que tropeçou, tomou uma pedrada, qualquer coisa, morreu. E morreu de vez, não tem Death Saving Throw, né? Salvamento aí contra a morte, que nem a gente tem no D&D 5.0. Não tem nada. Morreu, acabou, já era. Então era muito difícil de você se manter vivo. E a gente vê que isso foi mudando, conforme o próprio D&D foi evoluindo e outros RPGs também. Mas aí eu tô pensando mais nessa ideia do D&D e os seus similares, né? Vocês vão ver que, por algum motivo, né? Foi ficando cada vez mais difícil de você morrer e a morte foi se tornando mais incomum. E tem muita gente que reclama justamente, né? De que isso mostra que a galera ou não sabe lidar com isso, e que os jogos estão muito fáceis e blá 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 e tudo mais. Só que aí eu vou trazer pra vocês aqui de novo o Léo Filósofo, que é pra mostrar que na realidade essa evolução do RPG pra esses sistemas em que a morte não é mais tão comum, vamos dizer assim, ele tem a ver, na verdade, com a ficção. E como a sociedade lida com a ficção, a relação da sociedade com o ficcional. E eu vou explicar isso pra vocês e vocês vão ver que faz todo o sentido do mundo. E que os jogos de RPG, na realidade, porque o que é o RPG, né? É a gente criando uma ficção junto. Então, eles estão se adaptando a essas mudanças importantes na sociedade e filosóficas que a maioria das pessoas não necessariamente percebem. Talvez até as pessoas que façam o jogo não percebam, mas aí eu vou usar aí o Freud, começa com Freud, que é, na verdade, é um argumento do livro do Zygmunt Bauman, que é um grande sociólogo e filósofo, né? Eu gosto muito dele. E no livro dele, Mal-Estar da Pós-Modernidade, ele vem justamente dizer essa diferença entre qual é o mal-estar do ser humano na modernidade e na pós-modernidade. Eu vou conectar isso à ficção. E na modernidade, o que a gente tinha, né, gente? A gente tinha ali 3 profissões que você podia seguir: engenheiro, advogado, médico. Infelizmente, para as mulheres, era a ideia de que eu vou poder casar com um cara que tem uma boa profissão e ter uma vida tranquila, calma, segura, de boa. E essa pessoa também, o cara faria engenharia, medicina e direito e teria uma vida boa garantida. Você tinha na Europa, por exemplo, o estado do bem-estar social, que garantia ali uma vida muito boa para a maioria das pessoas. E é claro que isso foi mudando, mas era assim por um grande período de tempo. Então, o grande mal-estar do homem moderno, e é claro que a gente pode discutir se a gente tem uma pós-modernidade mesmo, né, ou se é uma modernidade tardia, mas enfim, é um processo de mudança que ainda está acontecendo. Até por isso vocês vão achar ficção que agrada aos dois gostos e algumas até híbridas, mas o grande mal-estar era o quê? Você tinha uma segurança bem grande, razoavelmente grande, muito grande, mas uma liberdade muito pequena. Você tinha lá as 3 faculdades que eu falei, mas você tinha que fazer a faculdade, você não podia fazer outra coisa, não ia fazer, sei lá, tudo bem que não tinha na época, mas TI, ou então teatro, ou comunicação, enfim, enfermagem, veterinária, ou simplesmente optar por nem fazer a faculdade. O leque de possibilidades que você tinha era muito pequeno, e como eu falei, no caso das mulheres, se você pegar bem ali no início da modernidade, era pior ainda. Mas apesar de ser pior, hein, você teria uma segurança maior financeira e etc. Só que para isso você abria a mão de muita liberdade e isso era um mal-estar muito grande, um mal-estar bem grande. E não é à toa que a gente vai ver aí que das grandes obras, né, grandes obras que fizeram sucesso nesse período, eram obras que descreviam com muito detalhes outros lugares do mundo, que as pessoas podiam experienciar às vezes essa liberdade, e obras também, por exemplo, no caso de Júlio Verne, são obras de ficção científica em que você vive aquela aventura e você vive pelo personagem. E o próprio Bilbo, quando Tolkien escreveu O Hobbit, tinha muito disso. Então você vai ver o Bilbo o tempo inteiro lembrando da casa dele, de como era confortável, de que agora ele estava nessa aventura e etc. Que é o perfeito exemplo do homem moderno que sentiria que saiu dessa segurança, mas que está vivendo através do Bilbo justamente essa aventura. A mesma coisa acontece com o Axel, do Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Ele o tempo inteiro lembra da Grauben, a querida Grauben dele, e que
ele não devia ter vindo nessa aventura, meu Deus do céu, tudo tão arriscado e complexo, mas ele tá lá, vivendo aquela aventura, quer dizer, ele é a representação total ali do indivíduo moderno. Mas aí é como eu falei, essas coisas foram mudando ao longo dos anos e mudam cada vez mais. E o que que a gente viu fazer sucesso há não muito tempo atrás? Comédias românticas. Por que que as comédias românticas fizeram tanto sucesso assim? Bom, se você pensar é porque elas vão responder ao outro problema, o problema que o Bauman aponta como sendo da pós-modernidade, e aí você pode discutir se tem pós-modernidade ou não tem, modernidade tardia, enfim, como você quiser descrever, mas ele vai falar exatamente da mudança social que ocorreu. Hoje a gente tem um monte de profissões, que nem eu falei, você pode tranquilamente não fazer faculdade, fazer outros cursos, fazer cursos técnicos e abrir o seu negócio, virar youtuber, virar tiktoker, você tem um monte de coisa que você pode fazer. Então, quer dizer, você tem uma infinidade de possibilidades, tanto em questão de profissão e roupas que você pode usar e coisas que você pode comprar, porque o consumismo aumentou pra caramba. Então, quer dizer, você tem um leque de possibilidades quase infinito de coisas que você pode experimentar e o problema é exatamente esse. Você tem essa liberdade enorme, absurda, mas a segurança é muito pequena. Acabou o estado de bem-estar social. Você pode até fazer lá, ser médico, que nem era antes, e mesmo assim nada vai garantir que você vai ter uma vida segura e tranquila e que você vai conseguir se sustentar, que você não vai parar, sei lá, na rua, sem dinheiro, pedindo esmola ou alguma coisa assim. Quer dizer, a segurança se tornou algo muito pequeno, e a liberdade se tornou algo muito grande, é uma inversão. Então, o que foram, né, ali, porque agora já diminuiu bastante o sucesso, um pouco por causa do processo mais de marketing mesmo e sala de cinema, que você precisa de filmes mais espetaculares para trazer as pessoas para o cinema, mas ainda tem muito espaço na Netflix e em outros lugares. O que a comédia romântica traz? Ela traz exatamente a resposta à falta de segurança. Todo mundo reclama que é muito formulaico, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer, mas é isso que atraiu tanto as pessoas, porque você sabe o que vai acontecer, você sabe que o final vai ser feliz, e isso traz o conforto, ele traz a segurança que a vida não te dá. Então o indivíduo moderno buscava muito na ficção pela liberdade que essa pessoa não tinha na sua vida pessoal, e o indivíduo pós-moderno vai buscar justamente a certeza, essa segurança. Então a fórmula da comédia romântica é exatamente isso, um casal se apaixona, e o casal se apaixona, e aí vem um grande problema, parece que tudo vai dar errado, mas não, vai dar certo, e fica tudo bem no final. Então esse conforto, essa segurança que esse tipo de filme traz, atrai muito as pessoas. Mas é claro que, exatamente por ser formulaico, em algum momento também vai perder a graça, como acontece com qualquer coisa que acaba ficando formulaica demais. A própria Marvel, nos super-heróis, traz essa segurança, porque os heróis sempre ganham no final, e tá começando a se desgastar, né, depois de tanto tempo de sucesso. Mas então, com vocês entendendo isso, é claro que vão haver outros tipos de RPG com outras propostas, até porque a gente ainda tá numa mistura, né, nessa coisa híbrida, como eu falei, na minha opinião, pelo menos, entre modernidade e pós-modernidade, mas a gente tem esse mal-estar, que é buscar essa segurança na ficção, como eu falei, a segurança que você não tem na sua vida. Então, o que as pessoas procuram cada vez mais também? RPGs mais seguros de um modo geral, e aí eu nem falo do sistema, eu falo de uma mesa em que ninguém vai abusar do poder que tem, uma mesa em que ninguém vai ser, vamos dizer assim, perdão pela palavra, mas um babaca, não é? As pessoas procuram cada vez mais por mesas mais seguras, em que essas pessoas se sintam melhor, e isso é muito importante, porque até biologicamente falando, você tá num grupo legal em que você se sente bem, vai liberar vários hormônios muito bons, como serotonina, por se sentir seguro, a oxitocina e vários outros. Então, você tem a procura por grupos de RPG mais seguros, mas também você vai ter essa procura por ter um pouco mais dessa segurança na ficção, de que eu não quero lidar com, sei lá, 1000 problemas que podem matar o meu personagem o tempo inteiro, e essa insegurança o tempo inteiro de se meu personagem vai viver ou não, porque isso eu já vivo na vida real o tempo todo, correndo risco de perder emprego, ou não conseguir entrar numa faculdade, ou não conseguir isso, ou não conseguir aquilo. Então eu não quero viver isso, eu quero viver uma coisa um pouco mais segura, em que eu possa fazer coisas incríveis, inacreditáveis e épicas. Então você vai buscar essa segurança. E como eu falei, não só nesse caso nos sistemas, então isso mostra por que os sistemas estão se adaptando, quer eles percebam ou não, e se tornando ficções um pouco mais seguras, em que você tem uma segurança um pouco maior quando você joga com o seu personagem, mas o que é legal é que você também está vendo esse mesmo
mesmo um movimento na direção das pessoas procurarem por grupos mais seguros, ambientes mais seguros para jogar, o que também é legal. Então, eu só queria falar isso. Então não é porque a galera isso, a galera aquilo, a galera não quer dificuldade no jogo, não. O jogo pode ser até extremamente difícil, mas pra que ter que o tempo inteiro a possibilidade de lidar com a perda com um personagem, de um personagem que às vezes é importante. Então as pessoas acabam optando por um sistema em que você tem mais chance desse personagem viver por mais tempo, se desenvolver e você poder fazer coisas incríveis e coisas legais. O que não significa, é claro, que não deve haver mortes, etc, no jogo, porque isso também é importante para as pessoas aprenderem a lidar com isso, até como ferramenta social ali, para a pessoa aprender a lidar com a derrota, com a perda, com o sofrimento, como eu já falei em outros podcasts também, mas eu só estou explicando o porquê de mercadologicamente se ter ido nesse sentido, mesmo que os criadores dos jogos, né, não percebam, porque acaba sendo uma resposta à sociedade. Sociedade e ficção andam lado a lado, né? Então essa mudança no grande mal-estar que está se deslocando da questão da liberdade para a questão da segurança, faz com que se desloque também a ânsia das pessoas por um tipo de ficção mais voltado para essa questão de você se sentir seguro e etc, do que livre, né? E mesmo nas fantasias, como eu falei, filmes de super-herói, você tem a segurança de que tudo vai ficar bem, etc. Senhor dos Anéis é uma grande aventura, né? Mas, ao mesmo tempo, se você assistir os filmes, né? É um final, tudo bem, tem perdas pelo caminho, mas é um final extremamente feliz, com uma pitada agridoce no finalzinho, mas é extremamente feliz e épico e etc. Então mesmo ali você tem a mistura dos dois, talvez por isso o grande sucesso de Senhor dos Anéis, porque você tem a aventura, você tem também a segurança ao mesmo tempo. Então quando você junta os dois, você tem a super obra, vamos dizer assim, então um filme que ganhou um monte de Oscars, etc. E uma história que marcou aí gerações. Mas é isso, eu queria falar sobre essas coisas com vocês, que eu acho interessante. Então não culpem as pessoas pelos jogos, talvez serem menos mortais do que eles eram, é uma questão da sociedade em si mudando. E isso é legal. A mudança, como diria lá o taoísmo, né? A única constante é a mudança. Então, faz parte. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço perdão por não ter saído um podcast ontem aí, mas eu vou tentar soltar. Eu achei, por algum motivo, eu achei que essa semana, os dias úteis da semana tinham 6 dias, mas são 5 que eu vou tentar podcast, né? De segunda a sexta. São 5 dias, Léo, e não 6, que eu acho que eu falei 6 em algum podcast. Mas eu vou tentar isso, na maioria das vezes, pelo que eu tô vendo, porque eu fico cansado. Eu tô aumentando produção também no Pensando RPG, o canal principal. E o podcast, infelizmente, ele não traz muito crescimento e nem retorno, quase zero, basicamente, financeiro, mas me traz um retorno muito grande, criativo, que eu gosto de fazer e eu gosto de me conectar com vocês, gosto mais. Então ele me dá uma resetada, né? Mas às vezes não dá, na correria eu fico cansado e não consigo fazer. Então, tô achando que vai acabar, na maioria das vezes, tendo 4 episódios, de segunda a sexta, mas eu vou tentar 5 episódios, e de vez em quando pode ser que tenha 3 em semanas mais ocupadas, mas vocês vão ter no mínimo 3, na maioria das vezes 4, de vez em quando 5. É bastante episódio para vocês acompanharem de manhã aí o Pensando RPG, né? Então é isso, galera. Um grande abraço e, se tudo der certo, até segunda-feira.